Fala, gente! Tudo jóia com vocês? Showzaço! Bom, já comecei a gravar aqui mais uma videoaula para as vossas senhorias. Deixe-me projetar logo minha tela e conferir se ela está indo. Está sim! Então, gente, nesta videoaula nós trataremos da parte 2 do tópico base de um espaço vetorial. Eu peço, por favor, assistam às aulas gravadas, assim como vocês assistem às aulas ao vivo, ok? Inclusive, eu vou focar muito nas aulas ao vivo, nos momentos ao vivo aos quais estivermos juntos pelo Meet, ou mesmo no presencial, muito em breve, a resolver muitas questões com vocês, tá? Aqui no nível remoto, a aula gravada eu quero forçar mais a exposição de conteúdo, a exemplificação, e no momento síncrono, ao vivo, resolver exercícios para vocês, daqueles que eu lhes passe. Delícia? Vamos embora. Então, gente, continuando, deixa eu pegar aqui meu piloto. Pronto, deixa eu ver como é que tá meu áudio. Tá, show de bola. Continuando, tá? De onde paramos, lembrem da parte 1, ok? Postada no dia 17 de março. Essa aula vai cair no dia 18 de março, beleza? Bom, lembrem de onde paramos. Nós tratamos já de dimensão de um espaço vetorial, dimensão de um subespaço vetorial, o que deriva de uma base que nós determinemos para tais conjuntos, seja um subespaço vetorial ou mesmo um espaço vetorial, beleza? E aí vocês viram também alguns teoremas, e este foi o teorema para o qual eu parei a aula e denotei o fato de que dele continuaria na parte 2. Então vem comigo, ó. Teorema. Seja o espaço vetorial V tal que eu estou separando neste espaço vetorial uma lista de N vetores, se é nele, então pertencem a ele, tá? Então, tal que existam V1, V2 até Vn vetores nesse espaço vetorial. E que essa lista de N vetores formem um conjunto gerador de V. Lembre que esta simbologia, o par de colchetes, com a lista de vetores no seu interior, está indicando que esses vetores que estão no interior do par de colchetes, eles geram o espaço vetorial V. Beleza? É um conjunto gerador. Continue comigo. Então, qualquer conjunto com mais do que N vetores, observa aqui esse detalhe, qualquer conjunto que eu tome em V que tenha mais do que N vetores, esse conjunto será dito LD. Por quê? Muito simples, né? Se essa lista de V1 até Vn é uma lista que forma um espaço gerador do espaço vetorial V, o que isso quer dizer? Que qualquer vetor, volta lá, qualquer vetor, vou colocar aqui V asterisco, ok? Qualquer vetor V asterisco que eu tome em V, ok? Ele será tal que esse V asterisco pode ser escrito como combinação linear, colocar aqui com somatório, ok? Dos vetores que estão lá no nosso espaço gerador. Então veja como eu escrevi aqui, tá? Um pouco diferente para vocês. Quem não viu ainda essa forma de escrever, pode agora contemplar. Estou colocando um somatório, tá? Com o índice do somatório inferior variando de 1 até n, n número natural, beleza? Com alfa i multiplicando vi. Esse i aqui, gente, é o mesmo i aqui embaixo, tá? Eu imagino que vocês já viram o somatório, mas para quem tem dificuldade, estou aqui dando uma palhinha. Então o i vai variando de 1 para 2, para 3, para 4, até chegar em n, ok? E o símbolo sigma maiúsculo, que indica a soma. Então, alfa 1, V1 mais alfa 2, V2 e etc. Lembra que cada alfa i aqui representa uma constante real, beleza? Então, faz todo sentido essa informação lógica, tá bem? Agora note, aqui, neste teorema, nós não vemos a menção à base, tá? Porque o fato de ter um conjunto gerador para o espaço vetorial não quer dizer que seja uma base. Tá? De V1 até Vn eu só teria uma base se esses vetores fossem o quê? Também LI, linearmente
independentes. Então, na verdade, esse teorema aqui, que eu fiz questão também de trazer, seguindo o livro do Caglioli, do Boldrini, tá? De uma composição de autores, não só de um, que eu coloquei até para vocês lá no Classroom, esse teorema ele vem para reforçar aquela identificação nossa de que se no espaço vetorial V eu tomo duas ou mais bases, todas essas bases elas terão a mesma quantidade de elementos, ok? E por que isso vai acontecer? Por quê? Se eu tomar qualquer outro vetor nesse espaço vetorial, ele é combinação linear da base, tá bem? E lembre que a base, além de ser um conjunto gerador para o subespaço ou espaço vetorial, ela também é LI. Aqui apenas tratando de espaço gerador, tá? Uma vez que você tem um conjunto de vetores que gera qualquer outro vetor, ok? Tomar um vetor a mais em V, além desses de V1 até Vn, é dizer que o conjunto agora formado com esse vetor a mais, ele é LD. Então, se nós viéssemos aqui, ó, e tomássemos um V', sendo um conjunto formado pelos vetores que são V1, V2, chegam lá até Vn, e depois eu escrevo um Vn mais um, tá? Necessariamente isto implica que V' aqui ele é LD. Beleza? Então, recapitulando, olha que informação de extrema importância que em exercício você pode deixar de passar por apuros, porque guardou bem essa informação criteriosa, racional e facilmente concebível quando eu conheço os conceitos anteriores ao teorema, tá? Definições, propriedades, etc. Então, repito, dado o espaço vetorial V, tá ok? Eu separei uma lista, eu descobri uma lista de vetores de V1 até Vn que estão nesse espaço. E esses vetores, eles geram o próprio espaço na hora que eu pegar qualquer conjunto, ok? Que contenha esses vetores de V1 até Vn, mais um, pelo menos, vetor do próprio espaço vetorial V, eu vou ter que esse novo conjunto, ele é LD. Beleza? Veja que eu não estou dizendo que esse conjunto gerador de V1 até Vn, ele é LI. Não estou dizendo isso. Mas se esse conjunto ele é um gerador, qualquer outro que eu pegue é consequência de uma combinação linear dele. Eu posso colocar em função dele. Beleza? Porque, repito, se um conjunto ele está gerando um espaço vetorial, então ele constrói esse espaço. Tudo que vier depois daquilo vai estar com a relação totalmente direta, matematicamente falando, em algum contexto, seja multiplicativo, somativo, enfim, para com aqueles que estavam lá no alicerce. Beleza? Muito bem. Então, essa informação aqui, até vocês devem ter percebido em várias falas minhas, as indiretas, né? De concepções lógicas da parte 1 que eu postei para vocês. Mas aqui eu tenho que formalizar, trazendo um teorema bonitinho, tá? Não é por acaso que a gente falava, por exemplo, lá no início da aula, da parte 1, sobre espaço gerador, ou que bases têm a mesma quantidade de vetores. E eu até justifiquei lá, mas também existe um teorema, tá bem? Tá aqui ele bonitinho para vocês. Baixando mais um pouquinho, deixa eu baixar aqui agora. Vamos a uma próxima afirmação categórica nesse tópico, base do espaço vetorial. Vou pegar aqui o piloto na cor marrom e acompanhe comigo. Ó. Qualquer conjunto para todo conjunto de vetores que são LI de um espaço vetorial V, e esse espaço vetorial V tem dimensão como? Se eu digo que a dimensão de V é menor do que o infinito, quer dizer que a dimensão de V é finita. Aqui em álgebra linear, no nível que vocês estão vendo, raramente vamos ver algum problema, alguma situação em que o espaço vetorial tem dimensão infinita. Existe a perspectiva teórica e prática para isso, sim, mas no nível de álgebra linear que vocês vão ver neste curso, raramente teremos situações problema em que a dim de V, tá, seja infinita. Tá? Então, quando eu falo aqui, ó, considere qualquer conjunto aí de vetores linearmente independentes de um espaço vetorial V com dim de V menor do que infinito, quer dizer que a dimensão de V ela é finita, tá? Pode ser sempre, esse conjunto pode ser sempre completado. Palavra-chave, completado. De modo a formar uma base
de V. Aí você para tudo agora, respira e acompanha comigo. Na parte 1, do tópico em questão, base do espaço vetorial, vocês viram um teorema, foi até a parte final, né, da aula, que ele falava assim, quase no final, né, não foi bem no final, foi no meio mais ou menos. Ele falava assim para vocês, que se eu pego um conjunto do espaço vetorial que não tem vetor nulo, beleza? E separa esse conjunto para mim. Observe os vetores. Sempre desse conjunto nós podemos extrair uma base. Basta que para isso descartemos os ditos vetores supérfluos, ok? Aqueles que são combinação linear de outros. Porque aí, na hora que eu tirar esses que são combinação linear de outros, eu vou ficar com o conjunto LI. Beleza? Agora vejam que esta informação a nível de teorema, afirmação lógica munida de um fato ou de fatos, e que, por se chamar teorema, vai ter uma conduta de aparecimento maior, uma frequência de aparecimento maior em situações problema, tá? Olha o que essa afirmação nos diz agora. Que se você já tiver um conjunto de vetores que é LI em um espaço vetorial de dimensão finita, sempre você pode completar esse conjunto que já é LI, a fim de que ele passe a ser uma base. Aí você vai pensar, mas por quê? Lembra a definição para ser base. Quando é que um conjunto que está contido no espaço vetorial ou no subespaço vetorial, ele é uma base para o subespaço ou uma base para o espaço? Quando? Quando ele é LI e ele gera qualquer vetor desse subespaço ou desse espaço vetorial. Então, só CLI também não garante, tá? Então, aí você pensa assim comigo, ó. Eu vou escolher um conjunto, vou listar um conjunto de vetores não nulos. Vou juntar aquele teorema da aula passada com esse aqui agora, tá? Vou listar um conjunto de vetores contidos em um certo espaço vetorial, beleza? Vetores não nulos, e que sejam LI. Exemplo, se eu pegar aqui o espaço vetorial V como o R3, beleza? E a partir de R3, eu tomo um conjunto, por exemplo, J. Tá? E vou tomar um conjunto J que está contido nesse espaço vetorial com os seguintes vetores. Por exemplo, ó, 1, 1, 0, beleza? E depois 0, 0, 1. A pergunta que vem logo. Estou contextualizando essa afirmação lógica poderosa, teorema. Esse conjunto J, que está contido no espaço vetorial R3. Está, porque são dois vetores com 3 coordenadas, é o R3, está contido. Mas esse conjunto, configurando o início do teorema, esse conjunto J, ele é LI, isto é, esses dois vetores são dependentes linearmente? Esses dois vetores formam um conjunto de vetores LI ou LD? Esse conjunto LI, nós iniciamos a contextualização desse teorema tomando o conjunto LI de um espaço vetorial V com dimensão finita. Veja que a dimensão desse espaço vetorial é 3. Tá? R3, dimensão 3. Veja o fizinho da aula passada. Então, primeiro eu estipulei aqui um conjunto, exemplifiquei, e se esse conjunto for LI, se ele for LI, eu consigo, pelo teorema, completando esse conjunto, formar uma base para V, que é o R3. Se a dimensão de um espaço vetorial como o R3 é 3, o índice aqui de coordenadas que ele possui, que vem como expoente, né, no símbolo de números reais, se eu tiver como completar esse conjunto J com mais um vetor, e aí eu tenho 3 vetores linearmente independentes, então eu acabei de formar uma base para R3. Veja que J é um conjunto dentro de V. Beleza. Primeiro, vamos botar a questão que eu falei. Ele é LI. Eu sugeri esse exemplo, mas ele é LI, você já consegue ver que ele é LI, muito claramente ele é LI, muito claramente, tá? Sempre que você vê coordenadas variando nulas de um vetor para outro, em um vetor está na coordenada, o 0, no outro está na outra. Isso já é uma suspeita, já é um sinal, a gente já pode suspeitar, que na hora que eu montar uma combinação linear, os escalares, os coeficientes, tá? Que são constantes, eles vão zerar.
Beleza? Então eu teria aí vetores que não dependem um do outro linearmente. Não são múltiplos. Mas você quer fazer o teste? Vem comigo. Se eu fizer alfa1, que multiplica o vetor 1, 1, 0, somar com alfa2, alfa1, alfa2, números reais quaisquer, que multiplica o segundo vetor 0, 0, 1, tudo isso igual ao vetor nulo. Aqui você vai somar esses dois vetores, é bem tranquilo, vai ficar alfa1 na primeira coordenada, vou fazer aqui bonito. Na segunda, alfa1 mais alfa2 aqui com 0. Então vai ficar alfa1 de novo, beleza? E na terceira coordenada, ó, alfa1 vezes 0, alfa1 cai fora. E alfa2 vezes 1, alfa2 entra. Beleza. Se isso é igual ao vetor identicamente nulo, se isso é igual ao vetor nulo, cada coordenada dessa aqui irá se igualar à coordenada nula. Beleza? E aí, vai acontecer de alfa1 e alfa2 zerarem? Com certeza, né? A primeira coordenada aqui vai para 0. A segunda, que é alfa1, vai para 0 também. E a última, que é alfa2, também vai para 0, tá? Então já coloquei aqui numa cartada só. Alfa1, 0. Também alfa2, 0. Então, J é um conjunto LI. E se eu definisse J como um subespaço vetorial, se ele pudesse ser um subespaço vetorial, atenção, já vi que o conjunto LI. Aí, se eu classificasse uma propriedade para esse conjunto J, ok? E verificasse que esses dois vetores são os vetores geradores de qualquer vetor do subespaço que eu teria definido como J, aí J seria uma base para quem? J seria uma base para um subespaço vetorial de V. Ok? Não estou dizendo com isso que é uma base para V. Beleza? Para ser uma base de V, tem que conter 3 vetores. A dimensão de R3, 3. Então, eu já aqui pude iniciar a contextualização desse teorema, realmente. Um conjunto J tem dois vetores de 3 coordenadas, são vetores do R3, então J está contido em V, V sendo R3, beleza. Mas J é base para V? Agora, o teorema nos garante que eu posso sempre, ó, pode ser completado, tá, o conjunto J, de modo a formar uma base de V. Então, eu vou apagar essa partezinha aqui, ó. E aí vem a cartada final. Como eu posso completar esse conjunto J? Atenção. Apagar essa partezinha também aqui, ó. De tal maneira que J venha a se tornar um conjunto que será LI, beleza? Continuará sendo LI, e é gerador de qualquer vetor do R3. A resposta é esta mesmo que você pode estar pensando. Bom, se para ser base tem que ser LI e gerar qualquer vetor daquele espaço, para o qual tem uma base para ele, então eu tenho que inserir nesse conjunto J um vetor que, junto com estes vetores, continue mantendo J como LI. Ok? Ele sendo LI, por consequência, não será difícil verificar que o conjunto também tem vetores que geram par de colchetes, qualquer vetor lá do R3. Veja que para esses dois vetores eu já consigo na primeira coordenada, ok? A gente já consegue a segunda, a gente já consegue a terceira, beleza? É só que agora você inserir mais um vetor que seja LI com estes. Então, se eu venho aqui agora, ó, e digo, ó, tome o vetor J com a J minúsculo com a setinha em cima de vetor, tá? Lembre que em muitos casos é desprezível, às vezes com a constante escrita em álgebra linear, a gente acaba colocando o vetor sem colocar mais a setinha em cima, só a letrinha minúscula, tá? Mas é importante sim que você coloque a setinha em cima para indicar que eu tenho aí uma grandeza vetorial, beleza? Então, tome o vetor J de que forma? Que J eu vou tomar aqui, por exemplo? Ó? Se eu tomar o vetor 0, 1, 0. Veja que estrategicamente você tem que também ter essa perspicácia. Eu estou pegando um vetor em que a primeira coordenada se anula, o que não ocorre no primeiro, lá do J que a gente já tinha, tá? E a última coordenada de J, como 0, o que não ocorreu também com o segundo vetor, que não tem coordenada nula lá no conjunto J. Beleza? Então, é estratégico fazer isso, porque na hora que eu montar uma combinação linear aqui, com J mais 1, 1, 0, e depois 0, 0, 1, 1, eu ainda vou ter um conjunto que é LI. Então, toma o vetor J com essas coordenadas,
e o inclua. Inclua em J, J grande. Com isso, acompanhe comigo, ó. Com isso, J formará, vou colocar bem devagarzinho, J formará uma base de V. E o que é interessante, agora você terá o seu J com 3 vetores. Qual a dimensão do espaço vetorial do R3? 3. Dimensão do R2? 2. Dimensão do Rn? N. Ok? Finzinho da aula passada, dimensão de um espaço vetorial, dimensão do subespaço vetorial, e tudo isso partindo da base, tá? Que eu gero para esse espaço. Então, fecha aqui comigo, ó. Assim como você pode, de um conjunto com vetores, nenhum deles sendo nulo, tá? Tirar vetores, formar um conjunto LI e que findará em ser uma base para um espaço vetorial, para um subespaço vetorial, beleza? Eu também posso ter já um conjunto LI que ainda não é base para todo o espaço, pode ser base sim para um subespaço. Lembra que eu falei, né? Se eu defino J como um subespaço com algumas propriedades, e J, que já é LI, E gerasse qualquer vetor desse subespaço, então teria a base para um subespaço, tá? Não para o espaço todo. Mas se eu quero o espaço todo, eu já tenho um conjunto LI, eu incluo mais um vetor, isso pode ser incluir mais ou quantos forem precisos, tá? Para que você tenha a dimensão daquele espaço vetorial batendo com a quantidade de vetores lá na base. Beleza, gente? Lindo isso, não? Ótimo. E aqui, claro, você pode verificar facilmente que J, junto aos vetores 1, 1, 0, 0, 0, 1, continuará mantendo o conjunto J como LI. E aí verificar que é gerador é algo totalmente simples, né? Toma um vetor qualquer do R3, x, y, z, escreve esse vetor qualquer como uma combinação linear desses três e vê quem é o alfa 1, quem é o alfa 2, quem é o alfa 3, de modo que eu possa escrever qualquer vetor do R3, x, y, z, a partir desses três. Acabou. Tá? Então, gera também lá o R3. Delícia? Muito bem. Descendo, vamos ao último teorema desta aula, tá? Após este último teorema, eu irei resolver um exemplo, um exercício para vocês, certo? E também indicar questões para vocês irem trabalhando até a nossa próxima aula, que será ao vivo, semana que vem. Beleza? Vamos lá, último teoremazinho desta aula. Vou pegar aqui outra cor. Vou pegar aqui a cor verde de novo. Teorema. Se U e W são subespaços de um espaço vetorial V. Eles estão contidos, ou no máximo são iguais a V. Beleza? Com dimensão de V menor do que infinito. O que significa dizer que a dimensão de V é menor do que infinito? Dimensão de V é finita, portanto. Então, naturalmente, já vi isso aqui, vocês viram isso na aula passada, a dimensão de U ela é menor ou igual à dimensão de V. Ora, se U está contido em V, ou no máximo é igual a ele, ok? Contido ou igual a V, então a dimensão, isto é, a quantidade de vetores na base de U, ela é uma quantidade menor ou igual à quantidade de vetores na base de V. Beleza? E a dimensão de W é menor ou igual à dimensão de V. Ora, se W é o subespaço de V, então W está contido em V ou no máximo é igual a ele. Beleza? Naturalmente, a quantidade de vetores na base de W ela é menor ou igual à quantidade de vetores na base de V. Delícia! E aqui vem a cartada final desse lindo teorema. Sendo, além disso, o quê? A dimensão, olhe isso, a dimensão do subespaço vetorial, que é a soma de U com W. U é subespaço de V, W também. Se eu somo esses subespaços, eu ainda tenho um subespaço. Tá? Você deve ter visto isso lá com o Fábio quando ele falou de subespaço vetorial, né? Que a soma de subespaços vetoriais ainda é um subespaço vetorial. E a gente demonstra isso lindamente. O que ocorre aqui é que quando eu penso em calcular a dimensão de U mais W, ora, U tem sua base lá, W tem sua base lá. Se é a dimensão de um, se é a dimensão do outro lá, bonitinho.
Se U tiver na sua base 3 vetores e W tem na sua base, por exemplo, 4 vetores. Exemplo. A dimensão de U mais W é o 3 mais 4, que dá 7, simplesmente? Não. Porque eu posso ter interseção entre esses conjuntos. Eu posso ter vetor que está em um que também está no outro. E eu não posso contar ele duas vezes, tá? Então, vou ilustrar isso para vocês. Isso aqui lembra muito lá a teoria de conjuntos, né? Quando eu faço a união de conjuntos, que é a quantidade de elementos. Quando eu pego o número de elementos da união dos conjuntos, cuja interseção não é vazia, eu conto elementos de um, conto elementos do outro, e depois subtraio a quantidade de elementos de onde? Da interseção. Porque na hora que eu contei elementos de um, beleza. Venho e conto elementos do outro, eu estou passando numa região que eu já contei uma vez, quando eu contei os elementos do primeiro, que é a interseção. Eu vou dizer isso para vocês verem aqui melhor. Então, se eu conto uma região uma vez, depois venho e conto a região outra vez, eu repeti contagem. Eu tenho que tirar ela uma vez, porque eu contei duas vezes. Beleza? Então, o que acontece aqui? Ó? Veja a ilustração dessa relação de dimensão entre dois espaços vetoriais, que são subespaços, de um espaço vetorial maior, tá? Lembre que subespaço vetorial também é um espaço vetorial, beleza? Então, ilustrando aqui a situação, ó, vê o que acontece. Eu tenho lá um espaço vetorial V, beleza? Cara gigante, tá? O cara que é maior que todo mundo. No máximo, os outros podem ser iguais a ele, normal, tá? Porque todo o conjunto está contido nele mesmo. E aqui no interior, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o subespaço U, por exemplo, tá? Colocando em diagramas para vocês verem a ilustração da situação apresentada. E aqui, ó, o subespaço W, tá? Eu estou considerando nessa primeira ilustração que existe, observe isso, ó, existe uma região comum a esses dois subespaços. Uma região que a gente chama de região de interseção. Então, se eu for contar, atenção aqui na figura, ó, se eu for contar o número de vetores da base de U, beleza? E depois conto o número de vetores da base de W, e tem vetor da base que está nesta interseção, eu contei ele uma vez, quando contei os vetores de U, e contei esse mesmo vetor outra vez, quando contei os vetores de W. Porque eu estou contando essa região específica, que é comum aos dois. Então, por isso que na dimensão de U mais W, eu calculo a quantidade de vetores na base de U mais a quantidade de vetores na base de W, beleza? E ao fim eu faço o quê? Ó, menos a quantidade de vetores na interseção destes subespaços vetoriais de V. Porque senão estaria contando a mais. Aí você pode pensar assim também. Mas, professor, vou colocar aqui do lado. Ó. Se nós tivéssemos um espaço vetorial V, acompanhe comigo aqui agora. Ó. Outra situação. E o nosso subespaço vetorial U está aqui bonitinho. Bem como o nosso subespaço vetorial W está aqui bonitinho. Numa situação como essa segunda ilustração, em que os subespaços U e W eles não têm interseção, isto é, a interseção entre eles é vazia, tem chance do número de vetores da base de U ter alguém lá que é comum, que é o mesmo vetor que está na base de W, tem chance? Não, porque a interseção é vazia. Beleza? E aí, quando eu fosse fazer aqui menos a dimensão de U interseção com W, a resposta daria zero. Seria só somar a quantidade de vetores na base de U com a quantidade de vetores na base de W. Tá? Então, a fórmula aqui explicada, mastigada para vocês, não só jogada, mas explicada, argumentada, ela serve mesmo no caso em que a interseção é vazia. Porque nesse caso, se eu tenho um conjunto vazio, eu não tenho um elemento, não tenho um vetor, então não tenho base. Tá? A dimensão é nula. Lembre que a dimensão é nula quando eu tenho um espaço vetorial só formado por vetores nulos, beleza? E também eu tenho uma dimensão nula quando eu tenho um espaço vetorial vazio, né? Um conjunto vazio, que não tem vetor. Beleza? Não é bem natural falar espaço vetorial vazio, né? No fundo é falar conjunto que não tem elemento. Beleza? E se o espaço vetorial for formado por vetores nulos, então a dimensão dele também é nula. Beleza? Então, em qualquer situação, aqui apresentada por esse teorema, vale esta identidade.
dimensional. Dimensão de um subespaço mais o outro equivale à dimensão de um mais a dimensão do outro. Sempre subtraindo a dimensão da interseção. Para que eu não conte de forma repetida quem estava lá na interseção, uma vez contado quando eu contei vetores de um conjunto, e depois novamente contando quem estava lá quando eu contei vetores do outro conjunto, já que era uma região comum. Tá? Então, eu desconto que eu contei a mais. Se não contei, aqui vai ser zero. É o caso em que a interseção entre U e W é vazia, e nenhum problema, não vai interferir nada, porque vai dar zero lá. Na DIN da interseção. Tranquilo, gente? Então, na verdade, esse último teorema desta aula é para nos auxiliar quando a gente quer estudar mais de um subespaço vetorial, 2 ou mais, e mesmo que você tenha 3, 4, 5, 10 subespaços para estudar dentro do espaço vetorial, sempre você pode fazer isso como? De 2 em 2. De 2 em 2. Mexe com 2, acha um terceiro. Pega esse, mexe com outro. E mexe com outro. De 2 em 2. Até findar o que você está estudando, tá? Então, uma vez que eu tenho esses subespaços e queira somar esses subespaços, a fim de obter a dimensão dessa soma, lembre, falando em dimensão, opa, eu tenho que achar a base do conjunto, e a dimensão é a quantidade de vetores lá na base. Beleza? E, claro, se eu tenho um espaço vetorial e quero uma base para o espaço vetorial, essa base tem que coincidir com a dimensão do espaço vetorial em quantidade de elementos, tá? Repito, se eu tiver o R4, uma base para o R4, para esse espaço vetorial R4, tem que ter 4 vetores. Beleza? Agora, se é uma base para um subespaço, alguém contido no R4, eu posso ter, claro, menos vetores. Até eu comentei um pouco sobre isso também na aula passada. Delícia? Então vamos aqui a um exercíciozinho, beleza? Vamos aqui para o lado, ó. Considere comigo, vou pegar aqui a cor azul para a gente fazer, ó. Considere dados aí 2 conjuntos, tá? E claramente são 2 conjuntos que são subespaços vetoriais do R3. O, com essa caracterização, é formado por uma tripla coordenada x, y, z, beleza? Em que a soma x mais y, uma vez subtraída com z, isso dá zero. E W, um conjunto que é formado por triplas também ordenadas, tal que a primeira coordenada coincide com a segunda. Então, eu tenho U e W como conjuntos que estão contidos em quem? No R3. Então, se eu pedisse aqui na questão, demonstre que U e W são subespaços vetoriais do R3, aí você faria isso, tá? Não foi o que eu pedi aqui. Aqui eu dei U e W, fica claro ver que são conjuntos contidos no R3, beleza? E eu quero que vocês determinem quem é U mais W. Determine U mais W, ok? Então, na hora que eu descobrir, pensa comigo, quais são os vetores geradores de U mais W, eu consigo caracterizar uma definição por conjunto entre chaves para U mais W. Ora, mas para chegar no gerador de U mais W, primeiro eu vejo quem é o gerador de U, o gerador de W, e junto isso. Lembrando que quando eu for pensar na dimensão de U mais W, eu tenho que lembrar de retirar a interseção se houver vetor na interseção. Tranquilo? Muito bem, então vamos lá. Primeiro passo aqui, ó. Chama aqui. Primeiro passo, o que você vai fazer? Se eu quero achar a soma do conjunto U com o conjunto W, ok? Eu tenho que saber quais são os geradores de U, quais são os geradores de W. Beleza? Veja que eu não pedi, aqui não pediu para você achar uma base também. Determinar uma base, não. Quero saber quem é U mais W. Vou pensar nos geradores. Repito, na hora que eu souber geradores de um conjunto e do outro, e somar esses geradores, eu vou ter um conjunto gerador para U mais W. Desse gerador, eu posso ou incluir elemento, ou tirar elemento para formar uma base. Tá? Pelos teoremas que nós já vimos anteriormente. Então, primeiro aqui, ó. Para U, temos que... Eu quero achar isso daqui, ó. Quem é o gerador de U? Beleza? Então, eu vou pegar aí um vetor qualquer de U e vou aplicar nesse vetor qualquer de U a propriedade que caracteriza U. X mais Y menos Z tem que dar zero, tá? E aí eu vou ver o formato de qualquer vetor
que pertença a esse conjunto U. Beleza? Então vamos embora aqui, ó. Tomando Uzinho que pertence a U, o que é que eu vou ter? Ó? X, Y, e minha última coordenada é de que forma? X mais Y, pois da propriedade de U, eu vejo que x mais y é igual a z. Beleza? Aí você fala, professor, mas no meu caso aí, eu isolei x, mandei y e z para o outro lado e substituí na coordenada x. Nenhum problema. Tu vai conseguir chegar também num conjunto gerador para U. Detalhe, é interessante que você busque manipular a propriedade a seu favor, né? Mais facilmente. Então, se eu tenho um cara negativo aqui, único, em um dos membros, mandar ele para o outro lado facilita muito minha vida. Eu só fiz uma manipulação rápida e já consegui uma substituição também rápida, tá bem? Daí, ó, venha comigo, deixa eu baixar um pouquinho. X, Y, X mais Y. Todo vetor de U tem esse comportamento, ok? Primeira coordenada, segunda coordenada e a terceira é a soma das duas primeiras. Essa é uma forma de caracterizar vetores quaisquer de U. Eu posso então daqui extrair o gerador para ele. É só ir colocando em evidência cada variável, tá? Então x fica multiplicado pelo vetor de coordenada 1, 0, 1, mais y, que multiplica 0, 1, 1. Isso implica que o nosso gerador para U é formado pelos vetores 1, 0, 1, deliciosamente, e 0, 1, 1. Beleza? Então, recapitula aí, ó. X em evidência, tem um X na primeira coordenada, também um na última, 0 no meio, não tem X lá, Y na do meio e também na última. Acabou. Segundo passo, você agora vai fazer o mesmo, só que para W. Segundo, para W, fazer igual como está em cima. Temos que W igual a interrogação. Não sei, eu quero achar isto, tá? Coloco desta maneira. Uma forma de escrever, tá bem? Didática até. Então você vem aqui, ó, toma um Wzinho, que pertence ao conjunto W, e ele é como? De que forma é esse vetor? Olha lá para a caracterização de W. X igual a Y. Então, ou no lugar de X eu ponho Y, ou no lugar de Y eu coloco X. Acabou. As duas coordenadas idênticas, tá? Então, ó, esse vetor, Wzinho qualquer, dW, tem o seguinte formato. X, X, Z. Veja que aqui eu optei por, no lugar de Y, colocar X. Se você optasse por, no lugar de X, colocar Y, vai conseguir também achar um gerador de W. É um gerador, um artigo indefinido. E W numa boa. Colocando cada coordenada variável genérica em evidência, eu vou achar os vetores numéricos que são geradores de qualquer vetor de W. Veja que a cara de qualquer vetor de W é essa. As duas primeiras coordenadas iguais e a última diferente. Beleza? Então, ó, x aqui multiplicando 1, 1, 0, mais z multiplicando 0, 0, 1. Ora, isso implica que o gerador aí para W é formado pelos seguintes elementos: 1, 1, 0 e depois 0, 0, 1. Beleza? Então recapitulei comigo, ó. X aparece na primeira e segunda coordenadas, beleza? E W apenas na última, delícia. E agora, quem é o U mais W? Veja, eu não cheguei ainda em U mais W. Neste momento eu vou chegar no gerador de U mais W. E na hora que eu sei o gerador de U mais W, ficou tranquilo. Porque veja, da propriedade de U e da propriedade de W, a gente conseguiu achar o gerador, o conjunto gerador para cada um desses conjuntos. Beleza, delícia. Claramente eles são subespaços vetoriais lá do R3, a gente consegue encarar isso, beleza? E na hora que eu achar o gerador para U mais W, eu não sei quem é U mais W, mas na hora que eu achar o gerador dele, é só fazer o caminho inverso, né? Do gerador chegar num vetor que é a cara de um vetor
do conjunto U mais W. Beleza? E aí eu consigo caracterizar entre chaves, demarcando meu conjunto entre chaves, coloco o vetor de 3 coordenadas, tal que existe uma propriedade que relaciona cada uma das coordenadas entre si. Tá bem? Então vem comigo aqui, ó. Portanto, olha que lindo. O gerador de U mais W é formado por quem? Esses 4 vetores aí, ó. 1, 0, 1, fechou? Depois 0, 1, 1, fechou? Depois 1, 1, 0, fechou? E 0, 0, 1, fechou? Delícia! Olhe para esse conjunto gerador de U mais W. Não achamos o mais W ainda. Você achou o gerador dele, ok? Olhando para esse conjunto, ele é LD, ele é LI, ele é LD, ele é LI. Bom, logo de cara, vocês têm que ter experiência e isso vem, gente, resolvendo exercício. Ó, logo de cara, se você olhar para esse vetor aqui, ó, que começa com 1, depois vem 1 e vem 0, ou você podia pensar em qualquer outro, tá? Eu estava pensando um pouco nesse. Eu olho para ele e eu consigo perceber que esse vetorzinho aqui, ó, chamar ele de asterisco, ele é o mesmo que você pegar este daqui, que está à sua esquerda, observe, ok? Se eu pegar este vetor que está aqui à esquerda, observe comigo, e o outro vetor que está lá mais distante, mas também à esquerda, eu noto que se eu pegar e somar o primeiro à esquerda com o segundo mais à esquerda, se eu somar eles dois, quem é que dá? Ó? Soma eles dois, ó. 1, 1 e a última coordenada, 2. Beleza? Agora pegue esse último que eu acabei de concluir, 1, 1, 2, que é a soma dos dois primeiros, ok? E subtraia com 2 vezes o último vetor, que é este daqui, ó. Olha que interessante. Isso você percebe observando os vetores. Observando os vetores, vai naquele que tem menos zero aparecendo, escolha um que tem menos zero aparecendo. Verifique que você não consegue obtê-lo somando os demais, somando dois e subtraindo com um terceiro, ou somando dois, subtraindo com um múltiplo do terceiro, enfim. Isto é, a combinação linear, tá? Quem estaria aqui multiplicando o primeiro vetor? Cada um desses aqui teria um multiplicando cada um deles, e ao final um também multiplicando esse daqui, tá? Porque dá ele mesmo. Nenhum problema. E o segundo vetor, que é o nosso último aqui, ele recebeu o escalar menos 2. É um número real, menos 2. Beleza? Veja que quando eu faço a subtração, quem é que eu tenho? Primeiro veja que 2 vezes o vetor 0, 0, 1 vai dar 0, 0, 2. Tá? E aí, fazendo a continha, eu vou ficar com 1, e a última coordenada nula. Aqui, ó. 1 menos 0, próprio 1. 1 menos 0, próprio 1. E aqui o 2 menos 2 vezes 1 lá, zerou. Acabou-se. Você acabou de encontrar o vetor de coordenadas 1, 1, 0. Ou seja, o que eu percebi? Este vetor de coordenadas 1, 1, 0, ele pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores desse espaço gerador de U mais W. Perceberam isso? Então, eu já sei que esse espaço gerador, ele é LD. O espaço gerador ser LD não tem nenhum problema. Agora, o fato de saber que ele é LD, já fico ali pensando, eu consigo extrair uma base daí. Eu consigo extrair uma base desse conjunto, que é a soma do conjunto U com o conjunto W. É só retirar esse vetor que pode ser obtido como combinação linear dos demais. Se eu excluir esse vetor, o meu U mais W ele cai numa base. Tá? Mas só que foi uma palhinha, uma discussão com vocês. Primeiro já note que nós conseguimos chegar no espaço gerador de U mais W. Beleza? E agora, se eu quisesse determinar quem é U mais W, isso é, determinar a forma, o formato do conjunto que é U mais W. Muito simples, né? Só que antes de chegar nessa forma, que seria você fazer uma combinação linear com esses vetores, igualando a um vetor genérico XYZ, antes disso, primeiro, vamos analisar as dimensões de cada conjunto aqui, tá? Ó, vou colocar aqui embaixo para vocês. Pegar o azul de volta. E é para a gente, de fato, aqui responder esse exercício.
e mastigando o que a gente viu até então aqui na parte 1, aula passada, e agora a parte 2. Veja que a dimensão de U dá 2. A dimensão de W também foi 2. Por que eu sei disso? Porque os espaços geradores, tanto de U quanto de W aqui, eles são conjuntos que são LI, tá? Então, se são geradores para U, esses vetores 1, 0, 1 e 0, 1, 1. E se os vetores 1, 1, 0, 0, 0, 1 geram W e eles são LI, pronto. Então eu tenho que, se eu formar um conjunto entre chaves, tirando colchetes e colocar entre chaves, esses vetores aqui para U e esses dois aqui para W, eu tenho também esses caras como base, tá? E aí eu escreveria uma base para U colocando esses vetores entre chaves e para W colocando vetores aqui embaixo entre chaves. Beleza? Por isso eu já posso vir aqui e dizer o que eu estou dizendo. Beleza? Dimensão de U 2, dimensão de W 2 também. E aí, se eu viesse e perguntasse, qual é a dimensão de U mais W? Aí você vai dizer, a dimensão de U mais W é 4? A pergunta é, isso aqui estaria correto? A dimensão de U mais W é 4? Que é a quantidade de vetores que está no conjunto gerador para U mais W? Resposta, não. Por que não? Lembre, a dimensão de um conjunto espaço vetorial ou subespaço vetorial é a quantidade de vetores em sua base. E nós já vimos que o espaço gerador de U mais W aqui não pode ser uma base. Ele é espaço gerador? Mas ele não é uma base porque ele é um conjunto LD. A gente viu que tem um vetor aqui que é combinação linear dos demais. Então, eu aqui vou ficar com uma incógnita. Quem seria a dimensão de U mais W? Bora, é só pegar agora o meu espaço gerador de U mais W e retirar o vetor supérfluo aqui. E o que vai acontecer? Pegar a cor vermelha, ó. Agora sim, a partir disso, depois disso, eu consigo determinar quem é U mais W na forma de conjunto entre chaves, beleza? Então, ó, meu U mais W aqui tem esse gerador, vou retirar o vetor supérfluo, retirei, aquele que é combinação linear dos demais, e conclusão, ó, volta para a cor azul. Se escrevermos o gerador de U mais W, e a pergunta que você pode fazer, professor, eu posso retirar vetor ou acrescentar para formar a base? Vocês viram dois teoremas que falam sobre isso, tá? Por um caminho ou por outro, a gente explicou aqui. Então, se meu gerador agora, a partir do gerador que eu obtive na soma de U mais W, for um gerador formado, ó, apenas pelos três vetores, exceto aquele que eu terei com o X vermelho, observa comigo aqui, ó, 1, 0, 1, depois 0, 1, 1, e por fim 0, 0 e 1. Confere aí, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 0, 1. Esses três vetores claramente são LI. O zero passeia por cada uma das coordenadas e não permite uma dependência mais linear de um em torno dos demais, tá? Veja, você acabou de manter ainda um espaço gerador para U mais W. Delícia. Só que agora esse espaço gerador não é só espaço gerador. Ele também é um conjunto LI e, portanto, vai configurar uma base para U mais W. Então, daqui eu ainda posso extrair o seguinte, ó. Chamar B de base e no índice vou colocar U mais W. Uma base aqui, B de base, U mais W, indicando que é base para U mais W. Quem é esse conjunto? Coloco aqui entre chaves 1, 0, 1, 0, 1, 1 e, por fim, 0, 0, 1. Aí sim, na hora que você conseguir uma base para o cara que você quer determinar, achei essa base? Achei. Tome, vem aqui, ó, tome um vetor qualquer desse espaço agora, U mais W, vou chamar, por exemplo, de Vzinho. Tome Vzinho que pertence a U mais W e escreva um vetor qualquer, VCB, ele vai ter três coordenadas, cada vetor lá na base tem três coordenadas, um vetor qualquer de U mais W também terá três coordenadas, tranquilo. Então, tomando um vetor qualquer em U mais W, eu consigo agora sim caracterizar quem é meu U mais W enquanto um espaço vetorial ou, a depender do contexto, um subespaço vetorial. Beleza?
Então, olha que lindo. Ó. X, Y, Z, ele, como vetor qualquer de U mais W, poderá ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Lembre que a base ela é geradora, ela é LI. Então, qualquer outro vetor que eu pegue no conjunto, ele terá de ser combinação linear dos vetores da base. Beleza? Então, vem lá e escreve, ó. Alfa 1, que multiplica o primeiro lá bonitão, mais alfa 2, que multiplica o segundo, ó, vetor. Eu vou descer um pouco aqui a linha devido ao espaço, mas tá dando para entender muito bem, né? Mais alfa 3, que multiplica o último. Beleza? Na hora que você montar o sisteminha aqui, a gente vai fazer isso agora devagarzinho com vocês, e encontrar alfa 1, alfa 2, alfa 3, você vai de fato saber como x, y, z se comportam, se relacionando nesse conjunto U mais W. Então, baixo aqui com vocês um pouquinho. Ó. Nosso x, y, z é de qual forma? Já vou fazer logo continha e juntar aqui esses três caras à direita da igualdade, tá? Então vai ficar alfa 1, 0, 0, então apenas alfa 1 na primeira coordenada, beleza? Fazer mais bonito. Segunda coordenada, alfa 1 não aparece, alfa 2 sim, alfa 3 não. Beleza? E na última coordenada, alfa 1 aparece, alfa 2 também aparece e alfa 3 também. Então ficou claro aí, né? A descoberta do comportamento de x, y, z, coordenadas de um vetor, do conjunto U mais W, beleza? E veja que lindo isso daqui, gente. Veja como você consegue caracterizar um conjunto, que é uma soma de outros dois, a partir do gerador, e esse gerador da soma para o cara que você quer achar, ele não é LI, você pode ou incluir ou retirar a fim de formar um conjunto LI e cair na base, tá? E aí já também podemos responder que a dimensão de U mais W é 3, tá? E se a dimensão de U mais W é 3, e eu tenho vetores de coordenadas reais, eu tenho triplas ordenadas, isso quer dizer que a dimensão de U mais W é a dimensão de R3. Então, o mais W é o próprio espaço vetorial aí, R3. Olha quanta descoberta, tá? Então, aqui finalizando, ó, alfa 3 junto uma coordenada. Bom, isso vai implicar em que pra gente, ó? Nosso X é o alfa 1, nosso Y é o alfa 2, ou seja, X é qualquer real, Y qualquer número real, tá? Válido aqui, pensando em coordenadas reais, beleza? E meu Z, quem que ele é? Ó? É alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3. Portanto, que padrão de comportamento há entre x, y, z? Ora, x, qualquer real. Y, qualquer real alfa 2. E z, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3. Mas espera aí, ó. Aqui em z, então, eu posso substituir. Alfa 1 não é x? Então, mesmo que x. Alfa 2 não é y? Então, mesmo que y. Então, já estou vendo que z é de que forma? X mais y mais um alfa 3. E alfa 3 aqui, um número real possível. Então, você vem aqui, ó. Olhe que massa. Olha como passo a passo, usando os teoremas, você consegue concluir, tá? E aqui agora sim, como desfecho, eu posso determinar quem é U mais W. Determinar o mais W ali naquele exercício é fazer com o mais W o que já veio posto para U e o que já veio posto para W. Escrever como um conjunto entre chaves, tá? Assim, ó, nós temos que U mais W é um conjunto formado por uma tripla ordenada XYZ, beleza? Tá ok, o que acontece? O que acontece? Sempre teremos Z igual a X mais um Y mais um alfa 3, em que esse alfa 3 é também um número real qualquer, tá? Então posso ir carregando ele como uma constante. Eu tenho uma família de respostas aqui, como a gente chama, por exemplo, em contexto algébrico. Porque, dependendo de quem seja alfa 3, eu posso ter U mais W como diferentes conjuntos. E guardando a mesma característica. Eu tenho uma família de conjuntos do tipo U mais W. Alfa 3 aqui ele é arbitrário, tá? Então, se num problema alfa 3 eu tomar como 10, eu tenho um U mais W. Se eu tomar alfa 3 como 9, eu tenho um U mais W. Alfa 3 é 0, eu tenho um U mais W.
Nesse caso, se alfa 3 aqui for 0, o U mais W coincide com quem? Com U lá em cima, né? Lembre que a propriedade para U era de que o Z ele batia com o X mais Y. Beleza? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o alfa 3 coincidindo com Z. Então, Z cancela, eu vou ter X, por exemplo, igual a menos Y, tá? Ou Y igual a menos X. E continuo tendo nosso U mais W. Veja que lindo isso aqui, gente. Pode recapitular aí, faça um print da tela, tá? Tudo bonitinho para vocês. Beleza? Muito bem. Agora, então, aqui em cima, ó, com muita alegria, você consegue me dar essa resposta. Deixa eu apagar aqui, pegar uma borrachinha. Você consegue me dizer quem é a dimensão de U mais W. Piloto 3. Nunca tome dimensão no espaço gerador. Essa questão aqui, nós usamos espaço gerador para chegar no espaço gerador de quem queria encontrar a caracterização como conjunto. E aí, vi que não era um conjunto LI. Cacei para tirar o cara que era supérfluo. Beleza? E aí, gerei um conjunto realmente LI. Sendo LI, era gerador, é uma base. Beleza? E se a dimensão de U mais W é igual a 3, e 3 é a mesma dimensão para o nosso R3, então ainda poderia vir aqui, ó, e como observações a mais que você pode fazer na questão, tá? Indicar que a dimensão de U mais W é, vou colocar aqui, ó, a dim de R3. Você poderia colocar isso, e aí se U mais W tem dimensão igual a 3, bem como a dimensão do R3 é o 3, como vimos em aula anterior, então poderíamos concluir que U mais W é o próprio R3, ok? E U mais W vai ter uma base que gera o R3, assim como outros conjuntos do R3, que coincidam com ele, inclusive, poderão ter outras bases. Base não é única, não se esqueça disso, tá? Muito bem. Então, vou separar essa partezinha aqui com cor verde, ó. Deixa eu essa aqui com cor verde também. Beleza? Para dar um desfecho, finalizar agora tudo que eu já comentei com vocês, essa revisão toda que eu fiz, inclusive, com respeito aos assuntos da aula passada e desta aula, eu queria destacar apenas a fórmula do último teorema aqui aplicado nesse exercício. Ó. Destacando a última fórmula que nós vimos, acompanhe esse reforço da teoria para vocês. Não está no exercício, tá? Mas como eu resolvi para vocês, pude pincelar vários pontos e notei que eu posso reforçar o último teorema aqui, então farei isso. Bom, do último teorema nós vimos que a dimensão da soma de U com W, isso é igual a você fazer a dimensão do primeiro, e bem explicadinho para você estar lá, mais a dimensão do segundo, menos a dimensão da interseção entre esses espaços ou subespaços vetoriais. Lembre que um subespaço vetorial também é um espaço vetorial, tá? Em geral, a gente vai mexer muito mais com subespaço vetorial, porque eu posso estender para o espaço e trabalho com menos elementos, né? Quando eu penso em subespaço vetorial, lembre disso. Não é à toa que a gente fala em subespaço, porque a gente trabalha com menos elementos, tá? E pode estender resultados para o espaço vetorial como um todo. Tranquilo. Então vem comigo, ó. Dimensão de U mais W, dimensão de U mais dimensão de W, menos dimensão da interseção. Pronto. Observando o que nós temos aqui, nós podemos concluir que a dimensão da interseção de U com W teria que ser quanto? 1. Porque a dimensão de U a gente viu 2. Lá o espaço gerador, que era uma base também, 2 vetores. Dimensão de W, no espaço gerador para W, que também era ali, era uma base. E dimensão eu pego no conjunto que é base para o sub ou para o espaço vetorial. Também era 2. Se eu somar 2 mais 2, não dá a dimensão de U mais W. A gente viu aqui quando eu coloquei 4, perguntei, e aí seria 4? Vocês me viram fazer isso? Eu disse, não, não faça isso. Porque o espaço gerador de U mais W não era LI. E dimensão eu só tomo numa base, e base é LI. Ok? Bom, então, se nós concluímos, e de fato nós concluímos anteriormente, que a dimensão de U mais W é o valor 3, então este carinha aqui, dimensão da interseção entre U e W, teria que ser o valor 1.
tá? Porque eu teria o 4 menos 1 batendo com 3. E fica a pergunta. Existe interseção entre U e W? Volta comigo aqui, que lindo, ó. Quando você determinou o espaço gerador para U, quais foram os vetores? 1, 0, 1. E 0, 1, 1. Quais foram os vetores para o espaço gerador de W? 1, 1, 0, 0, 0, 1. Aí você podia pensar, não estou vendo nenhuma interseção aí. Não tem nenhum vetor que está no gerador de U que também esteja no gerador de W. Certo? Mas o fato é, você não olha a interseção no gerador. Você vai lá a interseção no conjunto U com o conjunto W, juntando as propriedades de ambos. Volta comigo? E aí você fica bem criterioso e atento para não ir buscar resposta, não deve buscar resposta. Veja que quando eu tenho um conjunto U aqui classificado com essa propriedade, x mais y menos z dando zero, e o W com x igual a y, se eu quiser um vetor, atenção, da interseção de U com W, o que eu tenho que fazer? Pensar em um conjunto que junte a propriedade que caracteriza U com a propriedade que caracteriza W. Tá? Então, aqui em cima, ó, se eu fosse escrever a interseção de U com W, que conjunto seria esse? Uma tripla x, y, z, beleza. Tá o que acontece? O que acontece aqui? Eu tenho que ter tanto x mais y menos z dando zero. Eu trago as duas características dos conjuntos, que devem funcionar simultaneamente, porque a interseção é o que está em ambos os conjuntos ali, visível para a gente. Ocorre nos dois. Então, ó, x mais y menos z igual a zero e x igual a y. Aqui, nós, sim, estamos caracterizando a interseção. Você vai pensar, quero a dimensão da interseção de U com W. Achei o gerador de U, achei o gerador de W. Vou ver quantos vetores estão no gerador de um e no gerador do outro. Não! Lembra que dimensão eu não pego simplesmente do gerador, mas de um conjunto que é base. E eu só posso falar em base da interseção se primeiro eu desenvolver o conjunto que é a interseção de outros conjuntos anteriormente. Então, se aqui você precisasse descobrir, volta aqui embaixo, ó. Veja que eu consegui descobrir a resposta aqui, que a dimensão de U interseção com W era 1, porque eu já tinha descoberto com vocês que a dimensão de U mais W dava 3. Como a dimensão de U é 2 e de W é 2, eu não posso ter 2 mais 2 igual a 3, tá? Então teria que ter 1 sendo subtraído para chegar em 3. Logo, a dimensão da interseção teria que ser 1. Isso quer dizer, então, que se eu pegar a interseção de U com W, eu vou achar apenas um vetor na base. Olhe isso. Aí sobe comigo aqui rapidinho, ó. Veja que com esse exemplo a gente está mastigando uma série de conceitos, tá? Tanto da aula anterior quanto dessa, repito. Então fique aí, assista até o final, tá? Põe na velocidade 1.5, se for o caso, dá para acompanhar uma boa. Então, na hora que eu buscar escrever a interseção de U com W, o que eu vou fazer? Um vetor qualquer, que é comum aos dois, 3 coordenadas nesse caso do exercício, e aí eu junto as propriedades que caracterizam tanto U quanto W. Então, qual seria um vetor? Sobe aqui comigo, ó. Qual seria um vetor? Vou pegar agora com Lilás. Qual seria um vetor, chamado de vetor J, Jzinho, que pertence à interseção U inter W? Como seria um vetor Jzinho? Ele teria que aparência? Jzinho seria de qual forma? Acompanhe comigo, ó. Eu sei que x tem que ser igual a y. E, ao mesmo tempo, x mais y menos z deve dar 0. Então, eu vou juntar as duas características e colocar num vetor que vai ter essa aparência, que leva as duas características. Já que é uma interseção, o mesmo valendo num cara só a partir de 2. É interseção. Estou juntando as informações. Eu tenho um cara que carrega tanto a propriedade de um conjunto como a propriedade do outro conjunto. E aí eu tenho a interseção ali, comum aos dois. Tá? Bom, então x igual a y, beleza? E o nosso z, aqui lembra quando a gente o z está negativo, é o nosso x mais y. Então, colocando aqui ó, o y igual a x, então deixo o x lá, x igual a y, posso escolher se eu coloco y no lugar de x ou x no lugar de y. Escolhi x no lugar de y, nenhum problema. Você podia colocar também no lugar de x, y, deixar y, y, nenhum problema não.
que vai chegar no mesmo vetor, tá? Bom, vírgula. E na última coordenada, eu sei que z é o x mais y. Só que x é igual a y, né? Então posso escolher colocar no lugar de yx ou no lugar de xy. Como eu já vim colocando no lugar de yx, farei o mesmo aqui. Então essa última coordenada fica com qual aparência? Ela vai ficar com x mais x. Por que eu sei que a última fica x mais x? Lembre que w aqui na hora que eu isolar, w ele é x mais y. Mas carregando a mesma característica que está do outro lado, x igual a y. Então eu teria o mesmo que escrever x mais x, colocando no lugar de y, nosso x. Beleza? Ora, então, meu jzinho, você percebeu já que vai ser um vetor só, né? Ele tem um formato x, olha que lindo, e 2x. Ou seja, colocando a coordenada genérica em evidência para achar o vetor numérico que gera qualquer vetor com esta cara, que tipo de vetor é esse? Primeira coordenada igual à segunda, e a última, o dobro de cada uma das outras. Beleza? Muito bem. Então, x aqui em evidência, 1, e por último, 2. Olha esse vetor bonitão aqui, ó. Marquei com asterisco na cor lilás. É um vetor de coordenadas 2, e é o vetor que gera qualquer vetorzinho J que pertence a U interseção W. Ou seja, quem é o gerador? Ó, sobe aqui comigo. O que é que isso implica para a gente? Ó? Quem é o gerador da interseção de U com W? Apenas o vetor 2. Eu posso falar que esse gerador, esse conjunto gerador, que tem apenas esse vetor, é um conjunto também que é LI. Se eu tirar aqui o par de colchetes e colocar entre chaves, escrever uma base, ó, uma base para U inter W, e colocar entre chaves 2. Esse conjunto B, índice U inter W, ele é uma base? Ele pode ser uma base? Ora, ele é LI? Tem que ser LI necessariamente. Não tem nenhum outro vetor aí para eu colocar um como múltiplo do outro, como combinação linear. Ele é LI. E ele é gerador para o conjunto U interseção W? Sim, acabamos de ver isso. Então, qual a dimensão de U interseção W? 1. Dimensão de U interseção W? 1. Eu vou ter só um único vetor na base aí de U interseção W. Então, veja, isso confirma exatamente o que nós aqui já tínhamos deduzido, tá? Lá do último teorema. Não só do teorema, mas também usando o penúltimo, o antepenúltimo e o da aula passada, porque deu um gerador, retirando o supérfluo, eu caí num conjunto ali que gera gerador, então base. Beleza, gente? É isso. Forte abraço e até a próxima!